Paz a todos, boa tarde. Dando um tempinho aí para as pessoas se achegarem. Graça e paz, Igreja de Cristo, uma boa tarde a todos. 4h05, entrei 2 minutinhos atrasado, né? Mas estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Paz, tia Carminha, tudo bem? Paz, Dona Olímpia, boa tarde. E reconhecendo todos os dias que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos livra de todo mal, de todo pecado, aquele que carregou sobre si todas as nossas transgressões e fomos sarados por Ele, curados por Ele, salvos por Ele. Sabendo que Deus, fazendo o plano perfeito, trouxe a nós Jesus, para que nós hoje pudéssemos ser livres e pudéssemos ter a chance de ter uma vida em liberdade, uma vida abundante, de alegria, de felicidade. É isso que nós precisamos entender e trazer para mim, para você, e vivermos de certa forma muito contentes a respeito disso. Dando continuidade no nosso livro, hoje nós vamos falar, precisamos de avivamento, porque a família está em crise. Ontem nós falamos porque a nossa vida pessoal estava em crise, e hoje nós vamos falar porque a família está em crise. Você vê a respeito, se tratando de família, famílias destruídas, famílias que não se ajustam, famílias que não conseguem se encaixar, por mais que vivam muito tempo junto, irmãos que não conseguem ter um relacionamento com irmãos, pai que não consegue ter relacionamento com filho, casais que se separam e não conseguem se relacionar. Eu mesmo, durante um período da minha vida, com a minha filha Lorena, nós não conseguimos nos relacionar porque, enfim, ficamos muito tempo separados, e agora nós estamos voltando a estar juntos, ela morando longe, mas quando ela vem para cá, tudo começou a se encaixar. Então, o Espírito de Deus, ele nos faz isso, ele nos traz a oportunidade de renovar não só a nós mesmos, como a nossa família, e isso também é avivamento, né? Então nós precisamos entender o que está acontecendo dentro do nosso lar. O pastor Diogo falava, a sua adoração, ela nasce primeiro no seu lar, na sua casa. O que você reflete no altar é o que você é na sua casa. Amém? Então nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos buscar em Deus, através de Deus, os ensinos da Bíblia, em Cristo Jesus, quem nós somos e para onde nós devemos andar e caminhar. E junto com Ele nós venceremos também essa batalha. Amém? Vamos louvar a Ele. O nome que é sobre todo nome. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam.
Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, e o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Hoje, Senhor, que o Senhor, Teu Espírito Santo, venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Que é o nosso ministério, o ministério mais importante, a família, Pai. O ministério que onde tudo flui, onde tudo nasce. Uma família bem ajustada, Senhor, uma família bem colocada, uma família que segue os preceitos e os caminhos do Senhor, Deus. Trará avivamento para a nossa terra, sim, Pai. Uma família que seja um exemplo vivo, um exemplo para os vizinhos, para os amigos, Deus. É isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos, Pai. Então venha sobre nós, com Teu Espírito e com Teu poder, Senhor, alinhando os céus e a terra, Senhor Deus. Pois o Senhor Jesus está assentado no trono, e Ele é santo, 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 Senhor Deus. Pois não há outro maior que Jesus Cristo. E o Teu nome é salvação, o Teu nome é cura, o Teu nome é restauração. Um Deus maravilhoso, criou o seu plano perfeito em Cristo Jesus, que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. Sim, rasga o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor Deus. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santidade, isso é uma das coisas que nós deveremos buscar, nós aprendemos isso no TSD. Santidade é um passo muito importante para nós cristãos. Para nós cristãos, nós devemos buscar santidade. E buscando santidade, e de que forma que nós... E de que forma que nós buscamos santidade? Nós buscamos santidade conhecendo e buscando o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que nos traz a vida, aquele que nos deu a vida. E Jesus Cristo, em todo o seu tempo na terra, Ele nos ensina como viver essa santidade, como praticar essa santidade, como conseguir essa santidade. Desde o Antigo Testamento, Deus nos traz relatos de como ser santos, né? Para o seu povo no deserto, em Israel, muitas das vezes Ele mostrava, através de Moisés, através de Josué, como é ser santo, através do sacerdote, através de Arão e do sumo sacerdote. Então nós temos que procurar hoje essa santidade nós encontramos em 66 livros da Bíblia. Basta lermos, entendermos e compreendermos isso. Amém? Bom, nosso 9º dia, dia 9 de 40 dias de jejum e oração, precisamos de avivamento porque a família está em crise. Nós precisamos de avivamento porque as nossas famílias estão em crise, e crise porque o mundo imputa coisas
em nossas costas, a mídia imputa coisas em nossas costas. Você assiste televisão hoje, as telenovelas, você ouve rádio, você vê internet, tudo existe coisas que querem destruir a base de uma sociedade que é a família. E a imagem da família hoje ela foi deturpada. A imagem da família hoje ela foi destruída por colocações que a própria mídia, por colocações até políticas, né? Você vê aí politicamente as pessoas querendo mudar gêneros, querendo acabar com gêneros, não é mais dia das mães, dia dos pais, é dia da família, porque existem crianças que os pais são do mesmo sexo, coisa e tal. Eu não vejo, né? Tirando o pecado deles, eu não vejo problema. Mas não se gera, homem não gera filho, mulher gera, né? Então nós precisamos entrar e entender isso daí. Mas isso a gente não pode falar abertamente, né? Porque você já viu. Entendendo isso, a sociedade está sendo destruída. A imagem da família sendo massacrada. Através da televisão você vê muitas novelas aí mostrando que isso já não é mais tão importante. Então querem destruir a base da sociedade, que é a família. E a igreja deve lutar contra isso, a igreja deve buscar se defender e defender a família. E não só a igreja, a sociedade deveria acordar para essas coisas. Porque nós começamos a perder a nossa identidade quando nós começamos a perder o sentido correto das coisas, o caminho correto das coisas. E isso faz com que a nossa sociedade, e principalmente a família, entre em crise. Amém? Vamos ler aqui um pouco o livro, hoje é mais curto, tá? Então, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 4, versos 16 e 18, né? Ali ele falando com a mulher samaritana, ali Jesus Cristo falando com a mulher samaritana, ali no poço. Quando ele chega ao poço, aí vê a mulher buscar água e ele oferece a água da vida para ela. Mas ali ele tem uma conversa com ela, uma conversa de cura e de restauração e de verdade. E aí é onde nós precisamos entender que quando Jesus chega na nossa vida, assim como chegou na vida dessa mulher, ele mostra para ela o pecado dela, mostra para ela a falha dela. E em verdade ela reconhece que Jesus Cristo é um profeta, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos ler? Versículo 17 de João 4 diz o seguinte: Ele, Jesus, tá? Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Falando para a mulher samaritana. No verso 17, não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Olha só. Você vê, Jesus faz uma pergunta para ela. Qualquer pessoa em sã consciência responderia: meu marido está fazendo isso, não, meu marido não está aqui, meu marido está viajando, sempre arrumando uma desculpa através da mentira. Mas a presença de Jesus Cristo, com todo o poder englobado nele através do Espírito Santo, mostra para ela o pecado dela, e ela já reconhece o pecado dela ali, logo no começo ali, nesse ponto dessa conversa. Vá, chame o seu marido e volte. E ela responde: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Aí o fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O pecado dela foi exposto. E ali já começa um processo de cura, de libertação e de avivamento espiritual. Amém? E isso é muito importante, porque aquela mulher entendeu, e se você ler todo o capítulo que se trata desse assunto, da mulher samaritana e Jesus Cristo ali na beira do poço, quando Jesus Cristo oferece para ela uma água viva, uma água que mata, que sacia completamente a sede, que a água do mundo não é a mesma água que ele oferece. Ele oferece vida. Jesus oferece vida para nós, uma água viva, uma água que sacia a sede, um alimento que sacia a fome do nosso espírito, da nossa alma. Amém? Curando tudo e aparando todas as arestas da nossa vida, expondo o nosso pecado aos nossos olhos, fazendo com que nós vençamos esse pecado. Olha só que coisa maravilhosa. Ele fez isso com ela ali. Jesus fez isso com muitas outras pessoas, mas aqui ele já está falando de um relacionamento familiar. Certo? Não, esse homem não é teu marido. Você já teve 5, né? Você já teve 5. E o homem que você tem não é teu marido. Então, quer dizer, ela teve 5 homens
além desse. E o homem que você tem não é seu marido. Muitas pessoas estão se divorciando, muitas pessoas perderam o sentido do que é o casamento. E o casamento vem sendo destruído, massacrado pelo inimigo. E sabe de que forma? Mais importante, trazendo o engano entre os dois, entre o esposo e a esposa. Acabando com a identidade de quem é o marido, de quem é a esposa, aonde cada um deve se colocar no seu devido lugar. Não estou dizendo aqui que a mulher ela deve ser empregada. Não é isso, gente. Submissão não significa ser empregada de marido. Não significa acatar todas as coisas que o marido diz. É ser a ajudadora. Quando Deus lá no Éden fala você precisa de uma companheira, de uma ajudadora. E ele faz Eva para Adão. Certo? Ele não está falando que você precisa de uma pessoa submissa que faça tudo o que você deseja. Não. Isso foi depois do pecado. Que a mulher, por causa do pecado, ela se tornou serva dos desejos do seu marido. Olha só. Mas aí, isso é quando você está em pecado. Quando você está em Cristo, as coisas mudam. Você começa a andar lateralmente junto, paralelamente junto. Você não se perde. O homem continua sendo o sacerdote do lar, mas a mulher é sua ajudadora. Ela não é sua empregada, homem. Entendeu? Ela é sua ajudadora. Então nós precisamos compreender isso. O homem precisa se colocar no seu lugar, como chefe da casa sim, como sacerdote do lar, mas entendendo que a mulher é sua parceira, companheira, amiga, ajudadora, certo? Para todos os momentos e para todo o tempo. É sua conselheira, assim como você é o conselheiro da sua esposa. É você que deve doutrinar a sua esposa, é você que deve mostrar para ela o erro, já que você é o sacerdote do lar, já que você se diz tão homem assim, certo? Ou você caminha junto com essa pessoa que você diz que ama, ou você se separa dela. É isso que o mundo fala, não é? Nós não. Ou você caminha junto, meu querido. Certo? Se você se separar da sua esposa e não tiver adultério, desculpa, você não pode casar novamente, você não pode ter mais nenhum relacionamento, muito menos ela. Certo? Porque aí vocês são uma carne. A palavra de Deus diz tudo a respeito disso. Mas isso daí, se você quiser entender, leia a Bíblia depois. E se tiver dúvida, pode me chamar. E se quiser brigar comigo, pode brigar também. Eu vou continuar batendo na tecla. Tá errado. Tá bom? A história desta mulher samaritana, que aconteceu há 2000 anos, continua ecoando na realidade das famílias. Olha só que interessante. A família está em crise em todas as partes do mundo, e não é mérito de um lugar só não, em todo o mundo. Os casais não têm mais diálogo, e quando conversam é para brigar, cada um defendendo o seu ego. Uma das coisas mais importantes e mais interessantes quando eu e a Camila nos casamos foi o que o pastor Marco Aurélio, que fez o nosso casamento, tio da Camila, nosso tio, ele falou, olha, você acha que você está casando para ser feliz? Não, você está casando para fazer ele feliz. E Carlos, você também. Você acha que você está casando para ser feliz? Não, você está casando para fazer ela feliz. E essa felicidade, às vezes nós temos que passar por cima do nosso ego, por cima da nossa personalidade e fazer a pessoa sim feliz. Vai ter dias que não vai ter jeito, então, gente, o negócio é o seguinte, quer um conselho? Tá nervoso? Não começa a conversar. Não briga. Pra quê? Você tá nervoso por alguma questão, por algum problema? Deixa passar a raiva. Depois senta e conversa. Certo? Coloca isso como código. Eu e a Camila, quando nós nos casamos, nós fizemos um tratado. Nós nunca dormiríamos em camas separadas por discutir. Nunca. Né? Ela tem uma dificuldade tremenda de pedir desculpa. E eu tenho uma facilidade tremenda de perdoar. De desculpar. Então, quando ela faz alguma coisa que não me agrada e ela sabe que fez errado, ela coloca a mão na minha perna, eu já sei que ela está pedindo desculpa e tudo passa. Apesar que eu esqueço rápido, eu não fico carregando isso por muito tempo. E quando eu erro também eu peço desculpa para ela. Certo? Então nós temos isso como código. E isso tem funcionado no nosso relacionamento, que já são 11 anos, 12 anos, tá? E 3 filhos. Então, quando eu falo isso a respeito de família, nós mostramos que nós conseguimos superar os nossos problemas. E é isso que todo casal deve fazer. Surgiu um problema, uma questão, senta e conversa. Passa a raiva primeiro, vai cada um para o seu lado, senta lá, morde o dedão do pé, sei lá,
bate na espuma, alguma coisa do tipo, certo? Depois, passou a raiva, senta e conversa. Expõe o que está acontecendo. Com respeito, certo? Com muito cuidado para não machucar outra pessoa. Porque às vezes um tapa na cara não dói tanto como uma palavra maldita. Amém? Pais e filhos não têm mais comunicação. Os pais abandonando seus filhos e entregando aos cuidados do mundo, da carne e do diabo. Gente, que geração é essa que está vindo agora, né? Eu me preocupo pelos meus pequenos, pela Alice, pelo Joaquim, pela Laura. Nós vemos aí, nós somos cristãos, né? O correto era os nossos filhos viverem aquilo que nós vivemos, não é? Seguir os passos dos pais. Nós estamos ensinando o caminho para eles, mas, cara, anda tão difícil porque a modernidade e o que a internet oferece, nós não conseguimos controlar e, de repente, nós vemos nossos filhos afundados nisso. Como nós vemos os nossos filhos afundados nas coisas mundanas, jogando jogos que não deveriam jogar, que incita a violência, vendo vídeo que não poderiam ver de dança, por exemplo. Eu detesto isso, porque eu sei que gera sensualidade na pessoa. Eu vejo a Laura aqui de vez em quando dançando, né? A gente repreende e dali a pouco tá lá de novo, porque viu alguém fazendo, infelizmente, né? Mas isso aí, gente, com o tempo e com muita coragem depois, tá? Com muita coragem você consegue corrigir isso em tempo. Mas depois que chega numa determinada idade, você me desculpa, você não vai conseguir corrigir. Certo? Filhos rebeldes desrespeitam a autoridade dos pais. Consequentemente, desrespeitam as demais autoridades. Os vícios, pecados, libertinagens estão invadindo nossos lares. Os pais perderam o controle. Há mães que dizem às filhas: faça o que você quiser, só não volte grávida. Isso aqui é coisa do mundo, gente. Isso aqui já é... Eu não sou muito crente na parte da herança, como é que é, hereditária, sabe? Na maldição hereditária. Mas eu acredito que isso aqui, fazer o que você quiser, só não chegue grávida, é porque aconteceu na vida dessa própria mãe que falou isso. Então nós precisamos prestar atenção no que nós estamos plantando. Se realmente somos cristãos e mudamos as nossas vidas, nós não podemos fazer isso, nós temos que ajudar, repreender, mostrar o caminho. É claro que se o filho quiser errar, ele vai errar. Se a filha quiser fazer o que não tem, que não pode, e fizer e aparecer grávida, o que você vai fazer? Expulsá-lo da sua casa? De forma alguma. Nós temos que buscá-los, nós temos que trazer eles de volta para casa e ajudá-los a criar essa nova vida que virá, nos princípios, para que não cometa os erros dos pais e dos filhos, entendeu? Pais levam os filhos adolescentes, homens, para o prostíbulo com a ideia de fazê-lo homens de verdade. Olha só, que exemplo bom. Eu passei por isso. Como consequência, temos famílias disfuncionais, famílias separadas. Nós vemos o que mais nós vemos hoje. Pais completamente atarifados, mãe e pai trabalhando desenfreadamente para buscar algo para os filhos que na realidade não tem nem tanto valor assim. E os filhos largados por aí, né? Vivendo o divórcio, disfuncionais. O divórcio, como consequência, temos famílias disfuncionais. O divórcio, separação e adultério têm avançado de uma forma sem precedentes no país. Sim. E como, né? Olha só, o divórcio, separação e adultério. Meu Deus, como tem acontecido isso, a gente vê isso muito. Para você ter noção, teve uma convenção de uma determinada igreja, né? Aí, que o pastor e os líderes ali, o presidente daquela igreja, daquela comunidade em si, que é grande, uma convenção grande de igrejas grandes, definiu que o pastor poderia separar e casar com outra. Então o pastor trocou a sua esposa, uma mulher que acompanhou ele na dificuldade, no crescimento, e arrumou uma mais nova. E ele criou um estatuto dentro da própria igreja que isso poderia acontecer. Você imagina se eles, que deveriam ser o exemplo, estão fazendo isso, o que os
os meros mortais, né, que estão sentados ouvindo um cara desse, sem vergonha, que não tem palavra diferente para ele, sem vergonha, certo? Inventando coisas para o seu bel prazer. O que o cara lá embaixo vai fazer? Vai olhar para a esposa dele e falar, tá bem baleadinha, vou arrumar outra, mais novinha, né? Se os nossos líderes, se os nossos pastores estão fazendo isso, meu Deus. O próprio governo abraçou um sistema mundial que quer acabar com os valores e princípios morais, começando pela família. Você destruindo a família, você consegue conquistar qualquer coisa. Você destruindo a verdade, aquilo que é base, você consegue dominar uma nação. Palavras como fidelidade, lealdade e compromisso parece que foram banidas de alguns dicionários. Na realidade não foi de dicionário não, foi da vida mesmo, né? É uma falta de respeito tremenda hoje que nós não conseguimos ver precedentes nisso. Hoje, com facilidade, qualquer casal pode divorciar-se pela internet. Alguns casam-se como se fosse um namorado. Se não der certo, termina e busca outro. Gente, o que nós mais vemos hoje é casamentos que duram 3, 4 meses, se separam, dali a pouco já está com outro, o outro já está com outro, e quando você vê, você leva um susto e fala, caramba, mas estava casado com fulano, está grávida de ciclano já? Né? Então, a família tem perdido a identidade, o casamento tem perdido a força, por isso que muitas pessoas falam que o casamento é uma instituição falida. Eu sou completamente contra isso. Meu casamento não é uma instituição falida, em nome de Jesus. O seu casamento não é uma instituição falida, em nome de Jesus. Nós precisamos reparar os nossos erros e entender quem nós somos nesse relacionamento e o que nós estamos causando para a própria pessoa, para outra pessoa. Seja ajudador, seja auxiliador da outra pessoa. Para de pensar só em você. Pensa no próximo, pensa no seu cônjuge, pensa no seu filho, pensa no seu amigo, pensa no seu ministério, pensa na sua casa, no seu trabalho. Nós estamos longe disso. Nós vivemos longe dessa realidade hoje. Nós pensamos em nós e no nosso próprio umbigo. Se para mim tá bom, que se lasque o resto, não é isso? Aí você foge completamente do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o seu próximo como a si mesmo. Você consegue fazer isso? Você consegue ter essa noção? Então, se você não tem um respeito com o seu próximo, você não pode amar o próximo, você não consegue amar o próximo e muito menos a Deus. Então você aí já não cumpre alguns mandamentos. Mas eu volto a repetir, a igreja ela deve ser o exemplo disso. Os pastores, os líderes, os membros devem ser exemplo disso, certo? Então lutar completamente contra esse pecado que vem tomando o mundo, contra isso que vem tentando destruir a família, certo? Cara, uma das coisas que nós precisamos investir é em pessoas. Invista na sua esposa, invista nos seus filhos, invista tempo. Uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje na vida é o tempo. E como nós estamos vivendo nessa correria, nós deixamos as coisas importantes passarem, certo? Fiquei contente, a minha filha, a Alice, começou a andar de bicicleta. Eu ajudei ela a andar de bicicleta. Para você ver. Nossa, mas você falou isso, Carlos, parece que foi a glória, meu querido. Foi a glória, sim. Porque a gente, às vezes, nessa correria do tempo, olha só o que a quarentena está fazendo. Olha só o mal que veio para o bem, de repente. Hoje, por exemplo, eu não estaria aqui falando com vocês, eu estaria viajando longe de casa, para outro lugar, trabalhando, buscando pão. E nem por isso está faltando alguma coisa, porque Deus proveu na vida da Camila isso. E eu estou aqui parado. Certo? E você vem falar que isso é mal? Não, eu estou com meus filhos, eu estou ensinando a Alice a andar de bicicleta, estou ajudando a cuidar das crianças em casa para que minha esposa possa trabalhar e manter a casa. Isso não é vergonha de jeito nenhum, tá? Isso não é vergonha para você, homem, de forma alguma. São as consequências do que está acontecendo. Isso não é uma desculpa. São as consequências do que está acontecendo. Enquanto isso, faça o seu melhor pela sua família. Enquanto isso, faça o seu melhor pela sua comunidade, pela sua igreja, pelas pessoas que você ama. Certo? Não vamos perder a identidade que é a família. Não vamos perder a identidade que Deus colocou em nós depois que fomos salvos mais uma vez em Cristo Jesus. Depois de ser renovada a aliança sobre a mim e sobre a sua vida.
nós temos o Espírito Santo que nos mostra este caminho, um caminho verdadeiro, um caminho reto, um caminho justo, que nos trará justiça também, certo? E justificação, que é o mais importante. Amém? A realidade é que estamos enfrentando uma crise na instituição familiar. Quando o pai perde a identidade, ou a mãe perde a identidade de quem ela é com os filhos e passa a viver de outra forma, o que os filhos começam a fazer? Uma das coisas mais impressionantes é quando você convive muito tempo com uma pessoa, como você começa a se parecer com ela. Certo? Você tem vivido bastante tempo com Cristo? Você tem dado o seu melhor tempo para Cristo? Você tem dado o seu melhor para estar em conhecimento, juntamente aprendendo quem Ele é? Se você estiver caminhando com Cristo, você vai aprender a ser como Ele. E sendo como Cristo, tudo vai passar a ser bom, ser bênção na sua vida. Você começará a ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo. Jesus nos ensina todas essas coisas maravilhosas. A Bíblia nos traz muita base a respeito disso, do que é ser uma pessoa boa, do que é ser santo, do que é ser exemplo para outra pessoa. É lógico, somos pecadores, falhamos dia após dia em alguns detalhes na vida, certo? Mas deveremos permanecer firmes e focados naquilo que Cristo tem para mim e para você. Precisamos lutar contra esta maldição que Satanás colocou sobre essa terra, que é buscar uma forma de destruir a família. Nós vemos aí políticos querendo destruir a família. Nós vemos um grupo político querendo levantar uma bandeira que não é família, para destruir completamente a identidade de família, para que eles possam dominar sobre isso. E muitas pessoas estão aceitando isso. Muitas pessoas estão sendo enganadas a respeito disso, certo? Que socialismo é esse que quer acabar com a base da sociedade, que é a família? Levando os seus filhos para droga, levando a sua esposa a ter um relacionamento aberto, porque isso eu já ouvi, cara. Não, imagina, tem que ter um relacionamento aberto. Esse negócio é retrógrado, de pessoas que já professaram a fé e dizem que ainda acreditam em Deus. Desculpa, se você acredita em Deus, você não pode viver desse jeito, sendo feminista, caçando a família, certo? Dando uma forma de deteriorar a imagem do que é ser família. Por favor, voltemos a Cristo, voltemos ao Evangelho. Há alguns que conhecem os princípios da palavra de Deus, até conhecem os princípios sobre família, fazem renovações de votos, tentam consertar, mas parece que é um poder maligno que os leva de volta ao seu pecado. Eles nunca se despiram de fato do antigo homem. É só isso que eu posso dizer. Esse tipo de gente não se despiu, esse tipo de gente de fato não conheceu a Cristo, essa pessoa de fato não se arrependeu dos seus pecados. E ainda dá tempo, corre atrás, tenha força, lute contra esse mal que o mundo tem colocado diante dos nossos olhos e nós achando que isso é bom. De forma alguma, isso é morte sobre a nossa vida. Quando nós começamos a destruir aquilo que Deus construiu com tanto amor, aquilo que Deus fez para que houvesse paz, para que houvesse união, para que houvesse identidade, o homem começa a destruir isso, fazendo com que a identidade desse mesmo homem seja perdida em meio a todas essas questões. Amém? Mas qual a solução? Psicologia, filosofia, sociologia, avanços tecnológicos? Não, nada disso pode resolver o problema. Precisamos fazer um diagnóstico e constatar que o verdadeiro problema está na vida espiritual, principalmente daqueles que conhecem a Cristo, porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles seguirão fazendo da mesma forma, e para eles é natural. E vou falar uma coisa para você, tem muita gente que não se professa como cristão, que vive corretamente, muito cristão que diz que é cristão e vive incorretamente, completamente fora dos padrões da Bíblia, daquilo que a Bíblia diz. Amém? Muitos vão dizer, que nem eu vou citar mais uma vez ele, Vitor Azevedo, que a Bíblia não é base para nada. Foi isso que ele quis dizer naquele dia, daquele triste pronunciamento dele. Mas ele crê nisso e tem muitas pessoas levando dessa forma. Ah, mas não é tudo ferro e fogo, né? Não, Carlos, não é possível. É tudo ferro e fogo, sim. O dia que chegar, o final, você vai entender por que o Carlos falou isso.
O dia que nós chegarmos no último suspiro da nossa vida, você vai entender o que a Bíblia quis dizer, o que Paulo quis dizer muitas vezes, o que próprio Cristo quis dizer muitas vezes, o que Deus falava através dos profetas para o povo de Israel muitas vezes. E isso continua ecoando daquele tempo de Israel, dos profetas, até hoje nos nossos ouvidos. E nós não aprendemos ainda o que Deus quis dizer naquele tempo. Amém? Somente uma volta para Deus e sua palavra trarão conserto e restauração das famílias. Somente isso, gente, não tem outro caminho. Além disso, as futuras famílias também serão alcançadas por esta volta a Deus, de tal forma que teremos uma nação abençoada vivendo em paz. Avivamento. Nós precisamos ter um avivamento em nós, na nossa família, na nossa sociedade. Nós precisamos desse avivamento. E a única forma é comunhão, oração, jejum, uma busca em Cristo Jesus para que mude a nossa sociedade em nome de Jesus. Nós clamamos por isso porque eu não consigo mais viver da forma que nós vivemos. Eu não consigo mais ver a sociedade sendo denegrida como ela está sendo denegrida. Nós precisamos levantar uma voz única, uma voz com força, para que o mundo veja, para que o inferno trema diante da vontade, do desejo, do poder de Cristo sobre a vida da família, sobre a vida dos filhos, dos pais. Amém? E para isso precisamos levantar cristãos, pessoas de verdade, líderes de verdade, pastores de verdade, pregando o evangelho, mostrando o pecado, salientando a falha do homem, mostrando e parando de passar a mão na cabeça, dizendo que tudo é bênção. Precisamos levantar o evangelho de Cristo no mais alto lugar, gritar no mais alto som para que ele entre, invada os ouvidos, entre no coração e traga mudança e restauração na vida das pessoas. Isso começa comigo e com você, nós precisamos fazer isso. E esse avivamento começa comigo, começa com você, começa com pequenas pessoas fazendo pequenas coisas e quando você vê, isso já cresceu. Amém? Quando vier o avivamento, eu creio que virá, e eu também creio, assim como Edson disse aqui no livro, então veremos as famílias restauradas, porque o Espírito Santo, além de convencer dos nossos erros e pecados, também nos dará poder para vencermos todos os obstáculos que impedem que nossas famílias vivam no centro da vontade de Deus. Destruirá todos os obstáculos, o Espírito Santo virá com poder, varrendo toda a sujeira da nossa vida, nos colocando no caminho certo, no caminho que é Cristo, em nome de Jesus. Mas para isso precisamos nos quebrantar e buscar essa verdade. Não podemos desanimar e nem fraquejar mediante a realidade de quem nós somos e do que somos. Amém? Cristo, ele nos dá a chance, Cristo nos deu mais uma chance de nos arrependermos dos pecados e viver uma nova vida baseada nele, dentro dele, no centro da vontade dele. Famílias abençoadas influenciarão outras famílias. Olha só Gênesis 12:3, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É Deus falando que através de Abraão todas as famílias serão abençoadas, através de Jacó todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas para isso precisamos entender esses princípios, precisamos buscar os princípios que Deus nos coloca. Então nós temos a maior ferramenta nas mãos, a Bíblia, para que nós tenhamos o conhecimento do que é certo e do que é errado, de qual caminho seguir. Nós temos a palavra viva, Cristo Jesus, através do Espírito Santo em nossa vida, que nos ajuda e nos ensina neste caminho. Nós temos tudo nas mãos para vencer. Basta nós darmos o primeiro passo de encontro com Cristo, porque Ele já veio de encontro a nós. Amém? Deus manda um poderoso avivamento espiritual em nossa nação, de tal forma que as famílias sejam restauradas e experimentem seu poder, amor e vitória. É isso que nós clamamos, Deus. Venha com teu poder e tua graça e tua misericórdia sobre nós. Só assim essa sociedade poderá mudar, só assim a família terá uma nova estrutura, a família terá poder para vencer os ataques do inimigo e tudo isso que vem acontecendo, tentando denegrir a família. Uma das fraquezas do homem, tá? A carne do homem, são duas. Isso nós conversamos várias vezes aqui em casa, meu sogro, pastor Ronei, fala isso, que o homem tem duas fraquezas, dinheiro e sexo.
E é aí que o homem cai, no dinheiro e no sexo. O homem se vende pelo dinheiro e se prostitui pelo sexo. Precisamos mudar essa metanoia, mudar essa mente. Nós precisamos buscar em Cristo. Precisamos investir em nossa família. Precisamos investir nas nossas esposas, nos nossos filhos. Investir tempo, certo? Precisamos sim mostrar a nossa vida, uma vida reta, uma vida santa, para que os nossos filhos cresçam vendo isso, buscando isso. Eu estou numa batalha tremenda aqui com os meus pequenos. Por exemplo, quando a gente vai dormir, a Alice fala: pai, o celular está com bateria, conta uma historinha. E nós já estamos lendo Salmos. Todo dia elas deitam comigo, a Alice e a Laura. Precisava colocar o Joaquim também nesse rolo, mas o Joaquim dorme com a Bisa. As duas meninas, elas pegam, começam a mamar, eu apago toda a luz, ligo o celular e começo a ler com elas. Todos os dias nós lemos um salmo. Quando acabar Salmos, nós vamos para Provérbios. No fim das contas, quando isso chegar daqui 1 ano e meio, eu já li a Bíblia inteira com elas, pelo menos eu falei com elas da Bíblia, né? Então, alguma base elas terão, de pequena. E quando elas estiverem um pouco maior, que o entendimento chegar a um ponto, aí é momento de você mostrar a realidade da vida. Chega de deixar que o mundo domine a mente dos nossos filhos. A Bíblia deve ser a fonte de água viva, a fonte de pensamento, de inteligência, de conhecimento, de sabedoria. É a palavra de Deus, é Cristo vivo através da palavra viva. E o Espírito Santo virá sobre os nossos filhos, o Espírito Santo virá sobre a nossa casa, sobre os nossos cônjuges, trazendo vida, restauração e transformação nos nossos relacionamentos. Amém? Quem crê nisso, em nome de Jesus, amém. Motivos de oração de hoje: ore para que sua família viva os princípios da palavra de Deus. Ore para que venha um poderoso avivamento espiritual que restaure as famílias. Ore para que cada marido, como líder do lar, leve sua família a buscar o avivamento. É a responsabilidade tua, sacerdote do Senhor. Marido, se seu marido não é cristão, é sua responsabilidade, esposa. Se seu pai e sua mãe não é cristão, é sua responsabilidade, jovem. Traga a sua família para Cristo, mostrando que a sua vida foi transformada e mudada. Dê bom testemunho das coisas. Amém? Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Nós declaramos a falência do ataque do inimigo. Nos prontificamos e nos fortificamos através da palavra de Deus. Nos protegemos de todo dardo inflamado através da palavra de Deus. E hoje, neste momento, em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo que habita em mim, habita em você, nós declaramos a derrota de todo principado e toda potestade que está na nossa casa, tentando destruir os relacionamentos, a família, tentando destruir os casamentos, em nome de Jesus. O Espírito Santo vem para restaurar, para renovar essa força, este relacionamento que às vezes está desgastado e cansado pelo tempo. Então agora é momento de restauração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor. Restaura as famílias, Pai. Restaura os relacionamentos. Restaura o relacionamento de pais e filhos, de esposos e cônjuges, Senhor, meu Deus, nós pedimos e clamamos. Relacionamentos perdidos há tempo, pelo cansaço, pelo desgaste, pelas diferenças, Senhor Deus. Neste momento o Senhor colocará na mente de cada um de nós a realidade de quem nós somos e de quem nós devemos ser em Ti, Pai. Se nós praticarmos a Tua vontade, a Tua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, Senhor, seremos bons maridos, boas esposas, seremos bons filhos, seremos bons amigos e bons servos de Cristo a todos aqueles que vierem a pedir socorro na Tua casa, Senhor Deus. Torna-nos, Senhor, e faça-nos a imagem do Teu Filho Jesus, que a cada dia nós tenhamos forças e determinação, Senhor, para poder vencer todos os obstáculos da vida e chegarmos a ser a imagem de varão e varoa perfeita, Senhor Deus, diante de Ti. Colocamos tudo isso em Tuas mãos e já descansamos sabendo que o Senhor está fazendo e cumprindo toda a obra que começaste em nossa vida, Senhor. Renova as alianças, quebra todo o jugo, Senhor, toda a corrente
quebra toda maldição lançada, toda maldição colocada, todo tipo de trabalho de macumbaria, ou seja lá o que for, Senhor, seja destruído neste momento em nome de Jesus, sobre todas as famílias da nossa nação, sobre todas as famílias que nesse momento perecem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos sobre os filhos, Senhor, que não conseguem ter como exemplo os seus pais, que seguem um caminho perdido, assim como os pais se perderam durante o tempo, Senhor Deus. Haja um avivamento poderoso, uma volta massiva de pessoas a Cristo, Senhor Deus, para que a nossa sociedade seja restaurada à imagem perfeita, que seja restaurada àquilo que o Senhor já criou, aquilo que o Senhor preparou, Senhor meu Deus. Colocamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor ouviu a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. É isso aí, meus queridos. Hoje foi o dia 9, ok? Amanhã nós falaremos a respeito da igreja. Precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. E essa igreja não é só prédio, somos nós, tá? Isso tem bastante parte nossa nessa perca, nessa destruição da igreja de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, guarde cada um de vocês. Curta, compartilhe, tá? Logo mais essa mensagem vai estar no YouTube, na página da Igreja do Nazareno, estará na página do Facebook da Igreja do Nazareno. Compartilhe. De repente uma pessoa pode ouvir isso que nós estamos compartilhando aqui e mudar a sua vida. Porque essa é a mensagem de Cristo, uma semente plantada em terreno fértil. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Precisando, sabe onde me encontrar. É só me chamar aí, tá? Um abraço, gente. Tchau.